Bom dia, bom dia. Aumente a produtividade. Nada vai funcionar, a menos que você se esforce. Maya Angelou. A produtividade pode ser resumida em uma única palavra: foco. Há dois tipos de foco que você precisa para dominar a produtividade. Primeiro, a capacidade de administrar distrações para que consiga se concentrar de momento em momento na tarefa que está sendo executada. E segundo, a habilidade de focar naquilo que é realmente importante para você de maneira geral, de modo que não desperdice as horas do seu dia com coisas idiotas. Vamos explorar os dois tipos de foco, analisar algumas das pesquisas mais recentes sobre o assunto e aprender a usar a hashtag regrado 5 segundos para dominar as habilidades de focar o seu tempo naquilo que é mais importante e administrar as distrações quando elas surgirem. Tenha uma postura séria em relação a controlar as distrações, administrar as distrações e como se manter fiel às suas metas de saúde. Você nunca vai sentir vontade de fazer isso, vai ter que se forçar a agir assim. Você já sabe que ser dependente do seu celular, enviar e receber mensagens de texto e responder e-mails é uma distração, mas parece ser impossível parar de fazer isso. Mesmo sabendo que deveria desligar as notificações na tela, colocar o telefone no modo silencioso e parar de verificar o e-mail a cada 5 minutos. Esse conhecimento não muda o seu comportamento. Eu poderia enterrar você sob uma montanha de pesquisas que dizem o quanto isso é ruim, mas seu comportamento não mudaria. É aqui que a hashtag regrado 5 segundos entra na jogada. Você não precisa querer fazer alguma coisa, basta dar um empurrão em si mesmo para fazê-la. Primeiramente, você deve decidir que distrações não são boas. Interrupções de qualquer espécie são o beijo da morte para sua produtividade. Pesquisas mostram que escritórios com arquitetura de espaço abertos são um pesadelo para o foco. Verificar o e-mail pode se transformar num vício por causa do que os pesquisadores comportamentais chamam de recompensas aleatórias. Você tem que decidir que as suas metas são mais importantes do que notificações de mensagens recém-chegadas. É simples assim. Em seguida, você simplesmente as remove. Não estou dizendo que isso seja absurdamente complexo. Também não vou lhe dizer que é fácil. Mas eu garanto que se você usar a hashtag regrado 5 segundos, vai conseguir fazer o que eu digo. Quando começar a remover as distrações e conseguir se concentrar nas coisas que importam, momento a momento, você não vai fazer ideia do quanto isso ajuda, como Karen escreveu. Recentemente eu estava conversando sobre isso com a minha filha Kendall, que está na idade de frequentar o ensino médio. Ela adora as mídias sociais, mas passava tanto tempo grudada no celular que isso a distraía seriamente das suas lições de casa. Além disso, o hábito a estava deixando insegura, pois ficava comparando constantemente sua vida e seu corpo com as postagens nas redes sociais de celebridades e supermodelos. Assim como você e eu, ela sabia que as mídias sociais a estavam tornando uma pessoa menos produtiva quando precisava se concentrar em sua lição de casa. Kendall decidiu que a melhor maneira de administrar a distração das mídias sociais seria eliminando a tentação, e assim, ela deletou os aplicativos Instagram e VSCO, que serve para editar fotos, de seu celular. Nas palavras dela: depois que deletei aquilo, eu me dei conta do quanto essas coisas são sem importância na minha vida. Quando os aplicativos estavam no meu telefone, era uma ação involuntária clicar e olhar. Agora que os aplicativos se foram, eu nunca mais senti o desejo de olhá-los. E as distrações não existem somente na forma de tecnologia e mídias sociais. Sarah descobriu que a bagunça à sua volta era uma distração enorme em sua vida e decidiu entrar em ação. Ela usou a regra para derrotar o apego à acumulação emocional de objetos, contou 5, 4, 3, 2, 1 e doou, reciclou, vendeu e também jogou no lixo muitas coisas. Ao se livrar das suas bugigangas com decisões de 5 segundos, Sarah agora tem uma sensação maravilhosa e não está mais sufocada. Assim, se você percebe que está sendo distraído como acontecia com Kendall e suas redes sociais ou Sarah e seus pertences, este é um momento gigantesco de poder. Você simplesmente desperta e agora é hora de sacudir o seu ambiente. 5, 4, 3, 2, 1, remova a distração. É realmente bem simples e as recompensas são poderosas. A parte mais difícil e mais poderosa a fazer é conseguir dominar o segundo tipo de foco, o foco naquilo que é importante para você de maneira mais ampla. Há uma coisa em que usei a hashtag regrado 5 segundos e que aumentou meu foco mais amplo como nenhuma outra: ser a chefe das minhas manhãs. Controle as suas manhãs. Assumir o controle das suas manhãs é o segredo do sucesso para a produtividade. A maneira pela qual eu fiz isso foi com a criação de uma rotina matinal. Alissa descobriu que, depois que implementou sua própria rotina matinal, passou a governar os seus dias. Assim como a Alissa disse, quando você cria uma rotina matinal e a segue, você faz uma lista de intenções. E por várias e várias vezes, ativa uma cadeia de eventos que irá deixá-lo em choque. Eu devo a minha rotina matinal ao professor Dan Ariely, da Duke University. De acordo com Ariely, o período entre as primeiras 2 a 3 horas do seu dia é o melhor para o seu cérebro, depois que você está completamente desperto. Assim, se você saltar da cama às 6 da manhã, a sua janela com o pico de produtividade será das 6 horas e 30 às 9 horas. E assim por diante. Se o lugar em que você mora for parecido com o meu, a maioria das manhãs é um caos. Dar comida para o cachorro, preparar o café da manhã e fazer com que 3 crianças que estão prontas e vestidas para a escola saiam de casa pode moer, sem que você perceba, mais de 1 hora da sua janela do pico da produtividade. Foi por isso que eu tive que tomar uma atitude tanto quanto séria em relação às minhas manhãs, se quisesse realmente me tornar a chefe do meu dia. E isso começou a valer quando decidi acordar mais cedo para ter tempo de me concentrar nas minhas metas mais amplas antes que as tarefas do dia me dominassem por completo. Aqui está como eu mudei a minha rotina para me tornar mestre em focar nas minhas prioridades. Minha rotina diária 1. Eu levanto da cama quando o despertador toca. Já falamos sobre a importância disso quando você aprendeu a respeito do desafio do despertador. O relógio toca. Eu levanto. Fim. Para chegar ao pico da produtividade, você jamais deve apertar o botão de soneca. Existe uma razão neurológica para isso, algo que aprendi enquanto conduzia as pesquisas para embasar este livro. Você sabe que ter uma boa noite de sono é importante para a produtividade, mas eu aposto que você não sabe que a maneira como você acorda é tão importante quanto a maneira como você dorme. Cientistas descobriram recentemente que quando você aperta o botão de soneca, isso causa um impacto negativo no funcionamento cerebral e na produtividade que pode durar até 4 horas. Aqui está o que você precisa saber. Nós dormimos em ciclos que levam cerca de 90 a 110 minutos para se completar. Mais ou menos 2 horas antes de você acordar, esses ciclos se encerram e o seu corpo começa lentamente a se preparar para despertar.
Quando o despertador toca, seu corpo está no modo despertar. Se apertar o botão de soneca e voltar a dormir, você vai forçar o seu cérebro a começar um novo ciclo de sono que dura entre 90 e 110 minutos. Quando o alarme da soneca volta a tocar 15 minutos depois, a região cortical do seu cérebro, que é a parte responsável pela tomada de decisões, atenção, prontidão e autocontrole, ainda está no ciclo do sono. E não vai conseguir despertar tão rápido. Ela precisa de mais 75 minutos para terminar o que aquele toque no botão de soneca começou. Pode levar até 4 horas para que essa condição de inércia causada pelo sono se desfaça e que as suas funções cognitivas voltem a funcionar com plena capacidade. É por isso que você se sente tão irritantemente grogue quando se levanta depois de apertar o botão de soneca. Não é porque não dormiu o suficiente, é porque ao apertar o botão de soneca você deu início a um novo ciclo de sono e em seguida o interrompeu. Nos dias em que você aperta o botão de soneca, não há maneira de agir nas melhores condições. É por isso que falo sobre este assunto com tanta seriedade. O alarme toca. Nada de soneca. Levante-se. Sem espaço para negociação. 2. Eu vou até o banheiro e desligo o despertador. Nem eu nem o meu marido deixamos os nossos celulares ou despertadores em nosso quarto ou em nossas comodas. Onde fica o meu celular? No banheiro. Perto o bastante para que eu possa ouvir o telefone tocar se alguém me ligar e quando o despertador toca pela manhã. Mas longe o bastante para que eu não caia na tentação. Se o meu celular estiver na mesinha de cabeceira, eu pego sem pensar e fico na cama lendo e-mails. E você sabe que faria a mesma coisa. Se estiver ao alcance da mão, é fácil agarrá-lo sem pensar. A maioria dos adultos lê e-mails antes de sair da cama. E um estudo recente feito pela consultoria Deloitte demonstrou que 1/3 dos adultos e metade das pessoas com menos de 35 anos têm o hábito de acordar e dar uma olhada nos celulares no meio da noite. Quando coloco o meu telefone despertador no banheiro, eu faço com que seja mais difícil sucumbir ao hábito de estender a mão para pegar o aparelho e me preparo para uma boa noite de sono. 3. Eu escovo os dentes e focalizo o dia que tenho diante de mim. Eu uso os minutos do tempo que passo lavando o rosto, escovando os dentes e passando o fio dental para focar os meus pensamentos no que realmente quero e preciso fazer por mim e pelos meus objetivos mais amplos. Isto não é uma lista de coisas a fazer, é uma lista de coisas que eu devo fazer. É um momento em que eu organizo conscientemente os meus pensamentos e penso em uma ou duas coisas que talvez eu não sinta vontade de fazer, mas que devo fazer hoje, pelas minhas metas, meus sonhos e pela melhoria dos meus negócios. Pesquisadores chamam isso de objetivos SMART, da sigla em inglês que denota objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e oportunos. Eu os chamo simplesmente de duas coisas que vão garantir um progresso verdadeiro nas coisas que importam para mim. Geralmente são aquelas coisas sacais que não sinto vontade de fazer, assim como Morphin descreveu. 4. Eu me visto, arrumo a cama, vou até a cozinha e preparo uma xícara de café. Você já percebeu o que eu ainda não fiz? Não olhei para o meu telefone nem acessei a internet para verificar o meu e-mail. Por quê? Porque eu sei que no momento em que fizer isso, vou perder o meu foco. No momento em que você dá uma olhada no seu e-mail, lê as notícias ou navega pelas mídias sociais, as prioridades de outra pessoa saltam à frente das suas. Você acha que Bill Gates e Oprah Winfrey estão deitados na cama, rolando pelos feeds de redes sociais? Não estão, e você também não deveria. Você deve se colocar em primeiro lugar. Por isso, não faça a checagem dos seus e-mails antes de planejar o seu dia. 5. Eu anoto entre 1 e 3 coisas obrigatórias a fazer e porque elas são importantes. Em uma agenda barata que comprei em uma loja de materiais para escritório, anoto 1, 2 ou 3 coisas que eu sinto que devo fazer hoje, que são para mim. Há algumas razões pelas quais este é um passo importante. O primeiro, porque eu sou uma pessoa visual, e o segundo, porque, de acordo com as pesquisas da professora de psicologia Dra. Gail Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia, você tem uma probabilidade 42% maior de cumpri-las. Ter essas coisas escritas na minha agenda significa que eu vou vê-las várias vezes durante o dia, e isso vai me lembrar de que eu tenho que agir. Ter as frases que descrevem por que essas coisas são importantes me lembram da razão pela qual eu devo fazê-las e ajuda a me dar um empurrão adicional. Se eu fizer essas anotações em uma agenda eletrônica, vou me esquecer delas. É muito comum eu entrar em uma sala sem conseguir me lembrar do motivo pelo qual eu entrei ali, por isso eu me cerco de lembretes. Quando faço anotações no papel, quando estão na minha agenda, que é algo para o que olho constantemente no decorrer do dia, elas funcionam como lembretes visuais. Ver os meus lembretes me lembra que tenho que cumprir essas tarefas. Você pode fazer isso em um caderno, em seu calendário, no lugar em que preferir. Basta anotá-las e mantê-las com você, assim como Sharon faz. 6. Eu planejo meu dia e reservo 30 minutos antes das 7h30. Eu planejo e frequentemente executo as coisas mais importantes da minha lista primeiro, antes de olhar o celular ou acessar meu e-mail. Eu faço isso usando uma ferramenta que chamo de 30 antes das 7h30. Eu reservo 30 minutos antes das 7h30 para planejar o meu dia. Durante esse intervalo, eu posso começar a trabalhar em 2 ou 3 coisas que devo fazer ou programo o horário para fazê-las mais tarde, naquele dia. Se eu estiver em casa, tento começar esse planejamento às 7 horas da manhã, quando o último dos nossos filhos sai para pegar o ônibus. Esses 30 minutos são críticos para o meu sucesso. Ao preparar o seu dia para se certificar de que está focando nas coisas certas como Jeremy faz, você se prepara para ser muito mais produtivo e ter mais sucesso ao concluir seus objetivos do dia. O conceito de 30 antes das 7h30 não pode ser executado depois que você entra no escritório. Você deve fazer isso em casa, ou na sua cafeteria favorita, no trem que o leva para o trabalho, ou sentado em seu carro no estacionamento. Não estou brincando. No momento em que você entra no escritório e responde aquele primeiro e-mail ou atende aquela primeira ligação, seu dia fica engessado. O professor Sunny Carlson estudou como os diretores executivos de grandes empresas conseguem realizar tantas coisas. Qual era o segredo desses executivos de alto escalão? Eles trabalhavam em casa durante 90 minutos porque havia oportunidades para concentração. No trabalho, eles diziam que eram interrompidos a cada 20 minutos. E o que foi que eu lhe disse sobre interrupções? Elas são o beijo da morte para a produtividade. Por que outra razão é tão importante planejar e fazer as coisas mais importantes logo no início do dia? Lembre-se, como o Dr. Ariely nos disse, as primeiras 2 a 3 horas do dia são as melhores para que o cérebro se concentre nas tarefas ou metas que fazem os nossos próprios objetivos pessoais ou profissionais progredirem. Preencher esse intervalo de tempo com coisas que não são importantes é idiotice. Responder e-mails, atender a ligações e participar de reuniões são coisas que têm a capacidade de dominar a sua agenda e raramente levam a melhorias importantes na sua vida. Para a sua própria felicidade e para proteger o tempo que é necessário para focar no trabalho mais profundo, as primeiras horas do seu dia devem ser agarradas por você e para você. Lute por elas. Se você trabalhar em 2 coisas que considera importantes, vai estar fazendo progresso em projetos que importam e vencendo o jogo no longo prazo. Acordar cedo e planejar o seu dia tem benefícios imensos. Basta perguntar a Mari. Ao fazer suas manhãs pegarem no tranco com ações como acordar cedo sem soneca, listas de tarefas e rituais, ele foi capaz de tomar o controle, estabelecer suas prioridades de maneira clara e encontrar tempo para começar a trabalhar em um novo livro. Eu entrei em contato com ele algumas semanas mais tarde, perguntando a Mari como estava indo o ritual matinal.
Isso é fantástico, Mary. O 54º dia de ser um chefe. Tony fez a mesma coisa e encontrou o caminho que o levou de volta à academia todas as manhãs, às 5 horas. Eu sei que é difícil acordar tão cedo pela manhã e começar a se exercitar logo em seguida, mas quando conta 5, 4, 3, 2, 1 para encontrar a energia de ativação necessária para derrotar essa sensação de resistência, você não se prepara apenas para ser o chefe do próprio dia, mas também ativa o seu eu mais grandioso. 7. Eu planejo o horário em que vou parar. Aqui está mais uma coisa que eu aprendi com as pesquisas. Além de planejar o meu dia, eu também planejo o horário em que vou parar de trabalhar. É isso mesmo. Todos os dias, quando estou planejando o meu dia, determino a que horas vou parar de trabalhar e me reunir com a minha família. Ter um horário limite para parar ou se redirecionar faz duas coisas. Me torna mais proativa com o tempo que tenho e isso faz com que eu seja mais produtiva. Há um princípio chamado de lei de Parkinson. O trabalho se expande para ocupar qualquer tempo que você dê a ele. Por isso, defina um horário limite para o seu dia de trabalho. Um horário limite é importante para que se tenha energia e saúde mental. Isso força você a se concentrar e agir com seriedade em relação a se afastar do trabalho. É uma separação que todos nós precisamos para podermos estar presentes com nossas famílias e dar ao nosso cérebro o tempo que ele precisa para descansar, reenergizar-se e desentulhar. Se Não vou mentir, já tive que usar a regra para me forçar a contar 5, 4, 3, 2, 1 e desligar o computador para parar de trabalhar numa certa hora do dia. E isso aconteceu mais vezes do que eu gostaria de admitir. Usar essa rotina diária me ajudou imensamente. É como eu coloco as minhas prioridades acima de ter que apagar incêndios diariamente. Tenho uma sensação maior de estar no controle porque sou a dona das minhas ações a partir do momento em que o despertador toca. Tenho mais clareza, o que me ajuda a perceber com mais facilidade as oportunidades, porque defini as 2, 3 metas mais amplas que vão ajudar a fazer meus objetivos avançarem. Se eu percebo que estou me desviando da minha rotina ou que estou ficando distraída, esse é o momento de poder. Eu uso a regra conto 5, 4, 3, 2, 1 para voltar aos trilhos. Claro, você pode criar qualquer rotina que funcione, mas se está procurando por uma maneira de começar, experimente a minha. Muitas pessoas encontraram soluções de sucesso quando acrescentaram exercícios, meditação e listas de gratidão às suas rotinas matinais. Teste cada uma delas para ver o que funciona melhor para você. O que estou lhe dizendo é simples, é óbvio e funciona. Personalize a estratégia para que ela funcione para você também, mas acima de tudo, conte 5, 4, 3, 2, 1 para tomar uma ação. Quando você faz o trabalho de se tornar o chefe do seu próprio dia, como Christie diz, isso fez o jogo virar. Ela conquistou o escalão mais alto em sua empresa e está com a corda toda. Agora é sua vez. Comece antes de estar pronto. Não se prepare. Comece. Acabe com a procrastinação. Para começar, comece. William Wordsworth. A hashtag regrado 5 segundos é uma arma incrível na luta contra a procrastinação. Antes de nos aprofundarmos em como usá-la, precisamos definir a procrastinação, o que é e o que não é. Durante as minhas pesquisas para elaborar este livro, fiquei chocada quando aprendi o que causa a procrastinação. A concepção que eu tinha a respeito dela estava toda errada. Também fiquei surpresa quando aprendi que existem dois tipos de procrastinação. A destrutiva, que ocorre quando você evita tarefas que precisa completar, e a produtiva, que é uma parte importante de qualquer processo criativo. Vamos começar com o tipo bom. Procrastinação produtiva se você estiver trabalhando em um projeto criativo ou uma ideia inovadora. As pesquisas mostram que a procrastinação não é simplesmente algo bom, mas também é importante. O processo criativo leva tempo e assim quando você deixa um projeto de lado por alguns dias ou semanas, a sua mente pode trabalhar livremente. Esse tempo extra no qual a mente passa trabalhando livremente lhe dá a capacidade de ter mais ideias criativas, divergentes, que podem trazer melhorias ao seu projeto. Aprender o conceito de procrastinação produtiva foi imensamente libertador para mim, especialmente enquanto lutava para escrever este livro. Antes de aprender sobre a procrastinação produtiva, eu ralhava comigo mesma porque estava sempre me sentindo estafada, bloqueada na hora de escrever, e achava que isso significava que eu era uma escritora ruim, preguiçosa ou incapaz. Na verdade, um processo criativo desta magnitude leva tempo para acontecer. Minha mente precisava de pausas e de tempo para pensar livremente. Levei 7 meses além do que achei que seria necessário para terminar, e o livro ficou 100 vezes melhor por causa disso. Se você não está conseguindo os resultados que deseja, dê um tempo ao seu projeto, concentre a sua energia em outra coisa e retorne mais tarde com um olhar renovado. Assim, se você estiver trabalhando em um projeto criativo e não tiver um prazo fixo para terminar, não será procrastinação se você deixar a sua obra descansar por algumas semanas de modo que possa permitir que sua mente pense livremente. É o processo criativo. Aquelas ideias novas e renovadas que você tem enquanto procrastina produtivamente vão deixar o seu trabalho ainda melhor. Procrastinação destrutiva. A procrastinação destrutiva é uma criatura completamente diferente. É quando evitamos os trabalhos que precisamos fazer e sabemos que haverá consequências negativas. Esse hábito sempre volta para assombrá-lo no fim. Cada um de nós tem uma pilha de coisas que parece impossível de completar: atualizar álbuns de fotos, analisar uma planilha, terminar de redigir uma proposta, desentulhar a casa do seu pai ou concluir as tarefas que você sabe que ajudarão a expandir a sua empresa. É qualquer coisa que parece ser evitada deliberadamente, ainda que precise urgentemente ser feita. Evelyn percebeu que estava procrastinando e ficando irritada consigo mesma. Eu questionava todos os aspectos de mim mesma há anos. Ela colocou a regra dos 5 segundos em ação e os resultados foram impressionantes. Quando descobriu o 5, 4, 3, 2, 1 vamos lá, Evelyn foi capaz de se desvencilhar dos seus questionamentos e simplesmente cumpriu suas tarefas, impressionando até mesmo a si própria. Ela provavelmente não sabia que estava procrastinando. A maioria de nós não sabe. Durante muito tempo, todo mundo acreditava que procrastinação era não saber administrar o tempo, falta de força de vontade ou falta de autodisciplina. Como estávamos errados. A procrastinação não é uma forma de preguiça, de maneira nenhuma. É um mecanismo para lidar com o estresse. Procrastinação e conexão com o estresse. Timothy PYCHYL, que é professor de psicologia na Universidade Carleton, estuda a procrastinação há mais de 19 anos. O Dr. PYCHYL descobriu que o principal impulso por trás da procrastinação não é evitar o trabalho, é evitar o estresse. Procrastinação é um desejo inconsciente de se sentir bem neste exato momento, de modo que você possa sentir um pouco de alívio por ter se livrado momentaneamente do estresse. Um erro comum que todos nós cometemos é pensar que as pessoas fazem a escolha de procrastinar de forma deliberada. Na verdade, a maioria das pessoas que luta contra a procrastinação diz aos pesquisadores que sentem que não tem controle sobre o ato. E elas estão certas, por que não?
Compreendem a verdadeira razão pela qual nós procrastinamos. Nós procrastinamos porque nos sentimos estressados. E aqui está o pulo do gato. Você não está estressado por causa do trabalho. O estresse vem das coisas maiores, dinheiro, problemas no relacionamento ou a vida em geral. Quando ignora o trabalho ou os estudos em troca de 15 minutos fazendo compras online ou assistindo aos melhores momentos do jogo da noite anterior, você está fazendo uma mini pausa para aliviar um pouco do estresse total que está sentindo. É como um alimento emocional para a mente. Quando você evita algo que lhe parece difícil, isso lhe dá uma sensação de alívio. Além disso, quando faz algo que gosta, como navegar pelo Facebook ou rir de vídeos virais, você sente o efeito de um breve aumento de dopamina. Quanto mais você procrastinar, maior será a probabilidade de repetir esse comportamento. Aqui está o problema. Embora você experimente uma pequena sensação de alívio quando assiste a vídeos de gatinhos, no decorrer do tempo, o trabalho que você está evitando se acumula e cria mais estresse em sua vida. Scott é um exemplo excelente disso. Ele me escreveu porque queria ajuda para fugir da própria cabeça. Ele compartilhou o fato de que todas as pessoas próximas a ele sempre disseram: eu sou o único obstáculo que existe no meu próprio caminho. E essas pessoas estão certas. Scott é um estudante em busca do seu PhD e que faz pesquisas em um laboratório de fisiologia. Ele e a esposa acabaram de ter seu primeiro filho, que é o bebê mais lindo do mundo. Ele descreveu a sua vida desta maneira: tudo na minha casa é incrível, apesar de um enorme estresse financeiro, algo que seria de se esperar, considerando que estou estudando. Meu problema é que na minha vida diária, e ramificando-se daí para a escola e o meu trabalho no laboratório, eu tenho dificuldades para cumprir com obrigações e isso está começando a se tornar um problema. Basicamente, eu fico adiando coisas continuamente até chegar a um ponto em que perco o prazo para concluir algum trabalho ou alguém fica irritado. Tenho expectativas muito ambiciosas em relação a mim mesmo, e eu literalmente vou dormir toda noite dizendo a mim mesmo que amanhã vai ser o dia daquele recomeço que preciso e que vou enfrentar tudo com toneladas de energia. Mas eu fracasso dia após dia, e a confiança de que vou conseguir superar essa situação sozinho está começando a se esvanecer. Basicamente, eu não sinto que estou agindo nem perto de todo o meu potencial, e isso é frustrante. Ao ler a mensagem de Scott, você pode perceber que ele está preso em um ciclo vicioso de sentir-se decepcionado consigo mesmo. Eu sei exatamente o que ele está passando, porque era assim que eu me sentia quando lutava para conseguir me levantar da cama na hora certa. Scott sabe o que precisa fazer, atacar o trabalho e concluir suas obrigações, mas parece não conseguir se forçar a fazer isso. A mensagem de Scott me dá uma oportunidade de explicar o que realmente acontece quando você procrastina. A nota nos diz que ele e a esposa estão sob um enorme estresse financeiro. Esse estresse financeiro não causa sensações boas, e também explica a razão pela qual ele procrastina para conseguir um alívio temporário em relação ao estresse causado pelo dinheiro. Lembre-se de que quando substituímos tarefas difíceis por algo mais fácil, sentimos uma melhora temporária no humor e uma sensação de controle. Pode parecer contraintuitivo, mas a razão pela qual Scott continua postergando as coisas que precisa fazer no laboratório é que ele quer sentir alívio em relação ao estresse financeiro que identifica em sua vida. Então, como ele vai conseguir mudar isso? Por sorte, há 3 passos simples e que são respaldados pela ciência. E a hashtag regrado 5 segundos vai ajudar você a contar 5, 4, 3, 2, 1 e executá-los. Se estiver evitando o trabalho como Scott, a limpeza como Evelyn ou os exercícios físicos como acontecia com a @Losso, você pode usar a regra para vencer a procrastinação sempre que ela surgir. Perdoe-se. A primeira coisa que as pesquisas nos dizem é: você precisa perdoar a si mesmo por procrastinar. É sério, isso não é uma brincadeira de roda, é ciência. Lembra-se do nosso especialista da Universidade Carleton? O Dr. PYCHYL é coautor de um estudo que mostrou como estudantes que se perdoavam por procrastinar tinham uma probabilidade menor de procrastinar em sua prova seguinte. Parece uma coisa boba, mas parte do problema que os psicólogos descobriram é que, para começar, os procrastinadores são muito duros consigo mesmo. Trick descobriu que depois que conseguiu se perdoar, foi capaz de mudar a própria vida. Em vez de se castigar, ela não está mais procrastinando. É incrível. Pode ser também que você se identifique com Ryan, que me escreveu dizendo que estava nos estágios iniciais de implantação de uma nova empresa. Ele disse que por mais que queira que esse empreendimento funcione, fico abismado com a dificuldade que tenho para me forçar a dedicar tempo e botar a mão na massa devido ao medo do fracasso. Adorei o que ele disse no fim: se eu ganhar ou perder, pelo menos estou fazendo alguma coisa. É preciso ter muita coragem para conseguir ser honesto consigo mesmo e admitir o quanto é difícil se concentrar no que precisa ser feito. Outro exemplo perfeito é o nosso estudante que busca o seu PhD, Scott. Lembra-se do que ele escreveu? Scott disse que tem expectativas muito ambiciosas em relação a si mesmo. Por isso, toda vez que procrastina, ele se sente envergonhado e culpado. Esses sentimentos negativos desencadeiam ainda mais estresse para Scott, pois a sua confiança de que vai conseguir superar essa situação sozinho está começando a ruir, o que faz com que ele sinta ainda mais estressado e procrastine ainda mais do que antes. Assim, vamos aplicar estes conselhos a Scott. Primeiro passo: perdoe-se para interromper o ciclo. Scott, você precisa parar por 5 segundos, contar 5, 4, 3, 2, 1 e perdoar a si mesmo por irritar as pessoas, por perder os prazos, por não trabalhar de acordo com todo o seu potencial. Se for capaz de reconhecer que o estresse causado pela sua situação financeira é o que está por trás da sua procrastinação no laboratório, agora você tem uma oportunidade de se autoafirmar e reivindicar o controle. Reivindicar o controle é algo desejável para que você consiga alcançar suas metas, e aquela pessoa que você espera se tornar pode ajudá-lo neste exato momento. Isso nos leva ao segundo passo. O que o seu eu do futuro faria? Permita-me explicar. A equipe do Dr. PYCHYL vem fazendo muitas pesquisas sobre o nosso eu do presente versus o nosso eu do futuro. O nosso eu do futuro é a pessoa que queremos nos tornar. Um aspecto interessante é que a pesquisa comprova que quando você consegue visualizar o seu eu do futuro, isso lhe dá objetividade para impulsionar a si mesmo no momento presente. Em experimentos nos quais os pesquisadores mostram fotos das pessoas que eles estudam, digitalmente alteradas para que pareçam mais velhas, elas têm uma propensão maior a economizar dinheiro para a aposentadoria. Creio que essa seja uma explicação sobre o motivo pelo qual os painéis de visualizações funcionam. Eles ajudam você a visualizar o seu eu do futuro, e isso é um ótimo mecanismo de enfrentamento para o estresse que você está passando atualmente como seu eu do presente. Assim, Scott cria um painel de visualizações ou uma imagem mental da sua vida quando houver deixado todo o estresse da pós-graduação para trás. Você for o professor Scott. No momento em que sentir que está procrastinando, basta perguntar a si mesmo: o que o professor Scott faria? Isso nos leva ao terceiro passo.
Comece a usar a hashtag regrado 5 segundos finalmente. Quando você compreende a fonte da procrastinação, o conselho favorito do Dr. PYCHYL é basta começar. Ele não é o único que fala sobre a importância de começar. Uma das maneiras mais poderosas de criar novos hábitos, de acordo com pesquisadores, é criar um novo ritual de inicialização. Não existe ritual de inicialização melhor do que a hashtag regrado 5 segundos. Agora que eu entendo a ciência que existe por trás de tudo isso, posso explicar por que simplesmente começar realmente funciona. Se a procrastinação é um hábito, você tem que substituir o padrão ruim de comportamento, o esquivamento, por um novo padrão positivo, começar. No momento em que sentir que está hesitando, ocupando-se com tarefas mais simples ou evitando o trabalho duro, use a regra conte 5, 4, 3, 2, 1 e dê um empurrão em si mesmo para começar a coisa importante que precisa fazer. Começar nos leva de volta ao nosso engenheiro da Cisco e ao conceito de locus de controle. A procrastinação faz você sentir que não tem controle sobre si mesmo. Quando você se afirma e simplesmente começa, está tomando o controle do momento e também da própria vida. Daniela se sente empoderada e capaz quando coloca a regra em prática, mostrando-nos que os benefícios de vencer a procrastinação se expandem para além do trabalho e também em áreas mais importantes, como melhorar o relacionamento consigo mesmo. Como eu explico no decorrer do livro, exercer esforços com 5, 4, 3, 2, 1 serve para mudar de marcha na sua mente e permite que o córtex pré-frontal o ajude a dar início às tarefas. Cada vez que você usar a regra, vai perceber que fica cada vez mais fácil parar de procrastinar e simplesmente começar. Exatamente como SY descobriu, dizendo a si mesma para simplesmente fazer a ligação, responder ao e-mail, terminar aquele serviço idiota. E começar é o segredo para completar qualquer coisa que seja importante. Mesmo sem gostar de fazer isso, ela nutriu o hábito de entrar em ação de qualquer maneira. SY completou um projeto gigantesco e a mentalidade de conseguir o que eu quero. No caso de Scott, voltando ao laboratório, ele pode usar a regra para fazer uma contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 e dar um empurrão em si mesmo para trabalhar por um intervalo curto de tempo. Agora que ele identificou a origem da sua procrastinação, o estresse financeiro, ele se perdoou, um passo extremamente importante. E quando ele estiver visualizando o futuro doutor, Scott vai poder começar a contar para tomar o controle, mover-se fisicamente, ir até a sua mesa e começar a trabalhar. Quando perceber que está distraído, ele pode contar 5, 4, 3, 2 e outra vez. A regra faz com que seja mais fácil simplesmente começar a agir, algo que vai ajudar Scott a tomar o controle do seu trabalho e sentir que está bem equipado para enfrentar os seus outros estresses financeiros. André também usou a regra para superar a procrastinação e agir com foco em seus próprios objetivos. André tem 16 anos, mas já está aprendendo a vencer a procrastinação e começando a escrever um livro. Ele disse que sempre tinha desculpas. Não estava pronto, estava ocupado demais ou dizia que não era suficientemente inteligente. A regra o ajudou a deixar essas desculpas para trás, e agora ele está agindo e escrevendo seu livro. André nos mostra que em qualquer idade e com qualquer objetivo, nós temos o poder de tomar o controle sobre nós mesmos, olhar para dentro, dar um passo, tentar alguma coisa e mudar as nossas vidas. A razão pela qual o ato de simplesmente começar alguma coisa é tão importante é que você também estará utilizando algo que os pesquisadores chamam de o princípio do progresso, que descreve o fenômeno que diz que progressos de qualquer espécie, incluindo pequenas vitórias, melhoram o nosso humor e aumentam os nossos níveis de felicidade e produtividade. Além disso, uma vez que comece um projeto, você irá desencadear um mecanismo em seu cérebro que vai lembrá-lo de se dedicar a ele. Como mencionei antes, pesquisadores descobriram que o cérebro se lembra das tarefas inacabadas melhor do que das que já estão finalizadas. Quando você começar algo, sua mente vai continuar pressionando você para terminar. Eu também lhe disse que o meu hábito de apertar o botão de soneca era uma forma de procrastinação. Agora entendo por quê. Ele me dava um alívio momentâneo dos estresses maiores da minha vida. Por isso eu apertava. Quando penso naquela época, vejo agora que rompi o hábito com a criação de um ritual de inicialização, a hashtag regrado 5 segundos. Meu hábito de apertar o botão de soneca foi substituído por outro novo e positivo, contar 5, 4, 3, 2, 1 e em seguida me levantar e começar o dia. Mesmo anos depois, eu ainda faço a contagem regressiva para me lançar para fora da cama cada manhã. Assim, em suma, aqui está a maneira pela qual você pode usar a hashtag regrado 5 segundos de maneira mais efetiva para vencer a procrastinação. Use-a para conseguir começar. Comece aos poucos. Ataque as coisas que você vem evitando por apenas 15 minutos de cada vez. Em seguida, faça uma pausa e assista a alguns vídeos de gatinhos. E pelo amor de Deus, pare de se odiar por deixar as coisas para depois. Você é apenas um ser humano. Todas essas coisas são questões de bom senso. Você come o elefante que está no meio da sala, um pedaço de cada vez. O que estamos aprendendo várias e várias vezes neste livro é que, a menos que vença os sentimentos que desencadeiam os seus maus hábitos e dê um empurrão em si mesmo para simplesmente começar, você nunca vai mudar. Ou você encontra uma maneira. Ou encontra uma desculpa. Como se tornar a pessoa mais feliz que você conhece. Nos próximos 3 capítulos, você vai aprender passo a passo a como usar a hashtag regrado 5 segundos em combinação com algumas estratégias baseadas em pesquisas científicas para vencer o medo, parar de se preocupar, administrar ou curar a ansiedade e mudar sua maneira de pensar. Se você me viu na TV como comentarista da CNN ou leu as minhas colunas na revista Success, é fácil presumir que nasci com a autoconfiança de uma guerreira. Essa impressão ganha ainda mais força quando você assiste aos meus vídeos no YouTube, minha palestra no TEDx Talks, ou quando me vê ao vivo palestrando em um palco. Sim, sou autoconfiante agora, mas não nasci assim. Durante a maior parte da minha vida adulta, fui uma mulher extrovertida e sem papas na língua, mas que era assombrada por uma insegurança profunda. Autoconfiança é uma habilidade que desenvolvi com o passar dos anos, praticando pequenos atos de coragem no dia a dia. O que muitas pessoas não sabem a meu respeito é que sofro de ansiedade há mais de 25 anos. Tive uma depressão pós-parto debilitante quando a nossa primeira filha nasceu, e não podia ser deixada a sós com ela durante os primeiros 2 meses. Tomei antidepressivos para controlar os meus ataques de pânico durante quase 2 décadas. A luta com os meus pensamentos é real e às vezes assustadora. Quando descobri a regra, eu a usei para mudar o meu comportamento. A regra funcionou às mil maravilhas, e agir com a coragem do dia a dia se tornou algo muito natural. A minha confiança aumentou bastante. Entretanto, a ansiedade nunca desapareceu. Ela estava sempre ali, borbulhando sob a superfície. Eu me concentrava em aprender a viver com ela, a administrá-la, e a fazer de tudo para que não a deixasse transbordar em uma onda arrebatadora de pânico. Há cerca de 4 anos, comecei a imaginar se poderia usar a hashtag regrado 5 segundos para mudar mais do que o meu comportamento físico. Perguntava-me se poderia mudar os meus pensamentos. Já havia visto os efeitos em outros hábitos, então, por que não tentar mudar o hábito mental da ansiedade, do pânico e do medo? Afinal, todos esses comportamentos são padrões que nós repetimos. São simplesmente hábitos. Comecei a usar a regra para mudar a maneira como a minha mente funcionava, para quebrar o hábito de me preocupar. Conforme fui dominando essa habilidade, usei a regra
regra para controlar a ansiedade e vencer o medo de viajar de avião. E funcionou. Enquanto escrevo esta frase, posso lhe dizer, eu me curei da ansiedade. Não tomo antidepressivos há anos e estou livre dos ataques de pânico. Não tenho mais o hábito de me preocupar com tudo. E o meu medo de viajar de avião desapareceu. Aprender a tomar o controle da minha mente, direcionar meus pensamentos e desarticular o medo foi a coisa mais importante que já fiz para melhorar a qualidade da minha vida. Quase nunca me sinto preocupada. E nas raras vezes em que isso acontece, simplesmente conto 5, 4, 3, 2, 1 e direciono minha mente para soluções em vez de ficar me preocupando com os problemas. Transformei a minha mente usando a regra e sinto-me mais feliz e otimista hoje do que jamais fui. Minha mente está trabalhando para mim, e não contra mim. Agora é a sua vez. Primeiro, você vai aprender a quebrar o vício de se preocupar e de falar negativamente consigo mesmo usando a hashtag regrado 5 segundos. A ciência dos hábitos e o poder da gratidão. Segundo, você vai se aprofundar nas questões que envolvem a ansiedade e o pânico. Vai aprender o que essas coisas são e o que elas não são. E vou lhe dar um método passo a passo para como interromper, reorganizar e, com o tempo, eliminar a ansiedade da sua própria vida. Finalmente, você vai aprender uma estratégia comprovada sobre como você pode conseguir vencer qualquer medo, usando o meu medo de avião. Como exemplo, você vai aprender a usar a regra com pensamentos âncoras para impedir que o medo domine a sua mente. Tudo que você está prestes a aprender é tão simples e poderoso que você vai até mesmo poder ensinar aos seus filhos. A vida é maravilhosa, e em seguida fica horrível, e depois é maravilhosa outra vez. E entre o maravilhoso e o horrível, ela é banal, mundana e rotineira. Inale o maravilhoso, aguente firme durante o horrível, e relaxe e exale durante o mundano. Isso é simplesmente viver. Vida arrasadora, curativa, maravilhosa, horrível, banal. E é inacreditavelmente bonita. L.R. Knost. Pare de se preocupar. Pense na beleza que ainda existe à sua volta e seja feliz. Anne Frank. Mais do que qualquer outra mudança, acabar com o hábito de se preocupar vai criar um maior impacto positivo individual em sua vida. Acredite ou não, você foi ensinado a se preocupar. Quando era criança, você ouviu seus pais se preocupando constantemente. Tome cuidado, vista uma blusa ou você vai pegar um resfriado e não sente tão perto da TV. Já como adultos, nós gastamos tempo e energia demais nos preocupando com coisas que não podemos controlar ou que podem dar errado. Quando estiver mais perto do fim da vida, você vai desejar não ter agido assim. O Dr. Carl Pilemer é professor de desenvolvimento humano na Universidade Cornell e fundador do projeto Legacy. Ele conversou com 1.200 idosos para discutir o sentido da vida e ficou chocado ao aprender que a maioria das pessoas que está perto do fim da vida tinham o mesmo arrependimento. Eu gostaria de não ter passado tanto tempo da minha vida me preocupando. O conselho deles foi devastadoramente simples e direto. Preocupar-se é um desperdício enorme do seu precioso e limitado tempo de vida. Você pode parar de se preocupar. E a hashtag regrado 5 segundos vai ensiná-lo a fazer isso. Preocupar-se é o mecanismo padrão que sua mente coloca em funcionamento quando você não está prestando atenção. O segredo é perceber quando você está caindo nas preocupações e em seguida recuperar o controle mental utilizando a regra 5, 4, 3, 2, 1. Aqui está um exemplo. Meu marido recentemente tirou uma licença para dirigir motos e comprou uma moto pequena e usada. Ontem eu estava sentada dentro de casa e percebi que ele havia saído da garagem montado na moto. Enquanto ele seguia pela rua, percebi que a minha mente imediatamente começou a se deixar tomar pela preocupação. Comecei a me preocupar com a possibilidade de que ele poderia ser atingido por um carro, se tornar uma estatística. E se logo mais eu receberia uma ligação da polícia dizendo que ele havia se envolvido em um acidente. A preocupação tomou conta de mim em 5 segundos. Muito rápido. E sabe de uma coisa, o fato de me preocupar não vai mantê-la salvo e não vai impedir um acidente. Como um participante de 83 anos do estudo disse, a minha preocupação não vai resolver nada. Vai simplesmente me deixar aflita cada vez que Chris sair com sua moto, o que me impede de desfrutar o momento presente. Assim, quando percebo que estou me preocupando, uso a regra, conto 5, 4, 3, 2, 1 e penso em algo mais positivo, como a imagem do meu marido sorrindo enquanto guia a sua moto pela rua. O mais engraçado é que Chris é um ciclista bastante talentoso. Ele compete em triatlos e sai para a estrada sozinho para fazer percursos de 60 a 80 quilômetros o tempo todo. Eu nunca me preocupo com isso. Mas aqui estou eu, preocupada com a moto que ele está pilotando pela nossa rua a 15 quilômetros por hora. Será que algo poderia dar errado? É claro que sim, mas geralmente isso não acontece. Quando começar a usar a regra para acabar com o hábito de se preocupar, você vai ficar chocado ao perceber a frequência com a qual a sua mente simplesmente se concentra em algo negativo. A minha faz isso o tempo todo. É muito ruim, e a cada dia, luto contra ela. Há dias em que eu tenho que usar a regra uma dúzia de vezes ou até mais para controlar os meus pensamentos. E há poucos dias me peguei me rendendo a preocupações o tempo todo. Nossas filhas estavam voltando para casa após uma viagem ao Peru, onde foram fazer trabalhos voluntários, e no decorrer do dia percebi que a minha mente se ocupava com pensamentos envolvendo desastres aéreos, voos perdidos, despencar de um penhasco nos Andes, acidentes de ônibus, bagagens extraviadas e as garotas ficando isoladas no aeroporto. Elas estavam bem, e sem a regra dos 5 segundos aquilo iria acabar com o meu dia. A cada vez que eu percebia a minha mente se render a um pensamento ruim, eu dizia a mim mesma, oh, não, nada disso. E simplesmente a direcionava para um pensamento que me fazia sorrir, como a ideia de minhas filhas conversando animadamente na cozinha de casa enquanto nos contam sobre a viagem. Sentimentos de amor frequentemente ativam a preocupação. Outras coisas que me surpreenderam sobre a preocupação foram o quanto ela é sutil e a velocidade com a qual ela pode nos dominar. Fiquei surpresa pela frequência com a qual eu começo a me preocupar no momento em que sinto alegria ou amor. Na primavera deste ano, isso aconteceu comigo enquanto estava olhando para nossa filha de 17 anos. Houve um momento incrível no qual meu coração subitamente se encheu de felicidade e eu senti uma onda gigantesca de amor passar por mim. E logo depois, sem qualquer aviso, várias preocupações inundaram a minha mente e me roubaram aquele momento. Tudo que senti era medo. Estávamos no shopping center. Sawyer estava experimentando vestidos para o baile da sua escola. A tarde se arrastava. Estávamos na terceira loja de vestidos e ela já havia experimentado mais de 40 e detestado cada um deles. Dizer que ela ficava maravilhosa com algum dos vestidos só servia para piorar o seu humor. Eu estava no provador com ela, colocando as peças rejeitadas de volta nos cabides e entregando-lhe o próximo vestido para experimentar. Comecei a entrar em pânico, imaginando que nunca iríamos encontrar um que ela gostasse. Entreguei mais um vestido para ela experimentar e disse, vamos passar logo pelos próximos 3 e depois cair fora daqui. E saí do vestiário para lhe dar um pouco de espaço e telefonar para Chris. De repente ela me chamou. Mãe, pode entrar aqui? Tentei analisar sua voz, mas não consegui perceber se ela estava chorando
Frustrada, precisando de ajuda com o zíper emperrado ou alguma outra coisa. Abri a porta cuidadosamente. Ela estava com um vestido longo que chegava a tocar o chão e eu vi o seu reflexo no espelho. Para resumir em uma única palavra, ela estava estonteante. O vestido era pêssego e tinha belas faixas laterais esvoaçantes que eram rosadas. Era tudo que ela queria, nada de paetês, nada de renda. Ele tinha as costas abertas e uma cor viva. Nossos olhares se cruzaram no espelho. O que você acha, mãe? Senti as lágrimas se formando. Quando ela era um bebê, eu me lembro de sentir a mesma onda gigantesca de emoção capaz de nos arrebatar quando amamos muito uma pessoa. No meio da noite eu acordava para ir ver como ela estava e ficava sozinha em seu quarto, observando-a dormir, deitada com as costas para baixo e os bracinhos erguidos por cima da cabeça. E eu era atingida por essa onda gigantesca de amor, ficando maravilhada com a minha própria capacidade de amar tanto alguém. Sentia que o meu coração poderia explodir. Foi o que senti enquanto estava diante do provador no shopping. O que senti foi simplesmente amor. E foi então que as preocupações começaram a surgir e roubaram aquele momento de mim. Sem qualquer motivo, comecei a pensar em coisas como ela saindo de casa e indo morar em outra cidade para fazer faculdade, tornando-se mãe dos próprios filhos, morando longe de mim, o tempo passando, eu envelhecendo e a minha vida chegando ao fim. Minha vida passou diante dos meus olhos. O tempo corria em alta velocidade e por um instante, senti que estava perdendo a minha filha. Senti-me sufocada pela tristeza e pela perda e meus olhos se encheram de lágrimas. Sawyer viu que eu estava ficando emocionada e pensou que era por causa do vestido. Ah, mãe, não chore. Você vai me fazer chorar também. Mas eu estava chorando pelo medo que sentia ao constatar que ela estava crescendo. Estava chorando porque o tempo estava passando rápido demais. Eu queria que a vida passasse mais devagar. A preocupação me roubou toda a alegria daquele momento. Afastou-me de Sawyer e me jogou em um lugar sombrio dentro da minha cabeça. Em vez de simplesmente estar presente e alegre pela minha linda filha, senti medo. É assim que as preocupações e o medo tomam conta da sua mente e roubam a sensação de magia e admiração pela vida. Brené Brown observou esse exato fenômeno durante a pesquisa para o seu best-seller A Coragem de Ser Imperfeito. Ela descobriu que imaginar momentos que retratam a pior das hipóteses em momentos de alegria, como não conseguir apreciar um abraço em seu filho sem se preocupar com a possibilidade de que algo ruim possa lhe acontecer, é um fenômeno estranhamente comum. E por que nós temos tanta dificuldade de nos abrirmos para a felicidade? Porque estamos tentando arrebentar com o sentimento de vulnerabilidade, diz a doutora Brown. Quando a sua mente o leva para um lugar tristonho, escuro, cheio de dúvidas e negatividade, você não precisa embarcar nesse sentimento. Eu adorei o que me escreveu. 99,999% das vezes, tudo não passava de uma realidade falsa que havia criado na minha cabeça. Quando você perceber que a sua voz interior se tornou uma inimiga, como aconteceu com Anne e comigo, é importante parar de se preocupar e reconhecer que, naqueles 5 segundos, você pode recuperar o controle. Comecei silenciosamente a contar 5, 4, 3, em voz baixa e conforme contava, consegui sentir o medo diminuindo dentro do meu corpo. Contar me arrancou das profundezas da minha mente e fez com que eu focasse no momento presente. Tirou a ênfase da preocupação e passou-a para aquele momento que estava vivendo. Eu não iria deixar o meu cérebro roubar de mim essa experiência com a minha filha. Não iria permitir que o hábito de me preocupar me descarrilasse, me impedisse de estar no presente e de tirar uma fotografia mental. Então fiz 2 perguntas simples para mim mesma. O que me faz sentir gratidão neste momento? Do que quero me lembrar? Quando faz essas perguntas simples, você causa um impacto no seu cérebro em nível biológico. Para responder, você tem que avaliar a sua vida, seus relacionamentos e seu trabalho, e procurar por uma resposta. Ela força você a se concentrar nos aspectos positivos da sua vida. Assim que pensar nas coisas pelas quais sente gratidão, você vai começar a se sentir grato em vez de preocupado. A resposta para a pergunta estava clara para mim. Eu sentia gratidão por ter uma jovem tão incrível como filha. E depois de 3 horas de drama, também estava grata por ela ter encontrado um vestido. Kate também está usando a regra para refletir sobre as coisas pelas quais é grata e para controlar suas preocupações. Nada é perfeito na vida. Nada mesmo. Mas você pode usar o 5, 4, 3, 2, 1 para quietar as vozes na sua mente e aprender a valorizar todos os pequenos momentos. Como sentir-se grata pela sua filha. Sentir-se grato não causa apenas uma sensação boa. De acordo com o neurocientista Alex Corb, isso transforma a química do cérebro, ativando a região do tronco cerebral que produz dopamina. Agora que as minhas preocupações haviam desaparecido, respirei fundo e entrei no provador para me aproximar dela e colocar a mão em seu ombro. Nossos olhares se cruzaram no espelho. E então, o que você acha, mãe? A C H U Q U I L U K I V A I T I R U M A T A Q U I D U C U R A C cedilha A O V U C E I S T A A B S U L U T A M I N T I F A B U L U S A. Não há problema em sentir medo. Sentir medo significa que você está prestes a fazer algo muito corajoso. Dê um fim à ansiedade. Controle a sua mente ou ela controlará você. Horácio. Ansiedade é o que acontece quando o hábito de se preocupar escapa totalmente do controle. Por passar a vida inteira sofrendo com ansiedade, conheço muito bem o poder que esse problema pode exercer sobre você e o quanto isso é assustador. E sei também como vencê-la. Usar a hashtag regrado 5 segundos em combinação com uma estratégia chamada reestruturação é a resposta. A chave para vencer a ansiedade é compreendê-la. Se for capaz de agarrá-la assim que ela começar a ganhar corpo e reestruturá-la, você vai estabilizar os próprios pensamentos antes que a sua mente a transforme em um episódio gigantesco de pânico. E no decorrer do tempo, conforme você usar a hashtag regrado 5 segundos, a sua ansiedade vai enfraquecer cada vez mais e tomar a forma que tinha quando começou. Somente simples preocupações. E como você acabou de aprender, o hábito de se preocupar é fácil de romper. Acho que já nasci ansiosa. Quando era criança, meus pais diziam que eu tinha um estômago nervoso e que me preocupava com tudo. Eu era aquela menina nos acampamentos para crianças que sentia tanta saudade de casa que meus pais tinham que vir me buscar antes do fim da viagem. Quando estava na faculdade, meu rosto ficava vermelho como um tomate quando algum professor chamava o meu nome durante a aula. Eu dependia da coragem líquida para conversar com os rapazes atraentes nas festas, porque sem o álcool, a ansiedade me causava brotoejas de urticária no pescoço. Os ataques de pânico começaram aos 20 e poucos anos, quando comecei a cursar direito. Um ataque de pânico causa uma sensação parecida com a de um ataque cardíaco e pode ocorrer por 2 razões. Ou porque você tem algo assustador para fazer, falar em público, encarar um AES, entrar em um avião, ou sem qualquer motivo. Se você nunca teve um ataque de pânico, esta é a melhor maneira de descrevê-lo. É quando a sua mente e o seu corpo passam por uma experiência de foi por pouco, que está totalmente fora de contexto. Permita que eu explique isso usando uma analogia simples.
Pânico normal vs. Ataque de pânico. Haverá muitas e muitas vezes na sua vida em que você vai entrar em pânico, e isso será completamente normal. Digamos que você esteja dirigindo um carro e esteja a ponto de mudar de faixa na rodovia. Subitamente, sem que você perceba de onde veio, um carro passa correndo por você e lhe dá uma fechada. Você gira o volante com força para sair do caminho, e por pouco o outro carro não acerta. Quando uma experiência do tipo foi por pouco acontece na rodovia, você sente um aumento súbito de adrenalina no seu corpo. Seu coração bate mais rápido, sua respiração acelera, seu índice de cortisol aumenta. Seu corpo entra num estado de alerta máximo para que você possa tomar o controle do carro. Você pode até mesmo ficar um pouco suado. Assim que o seu corpo reage, ele ativa sua mente para que ela encontre uma razão para explicar por que o seu corpo está tão agitado. Neste exemplo da estrada, o seu cérebro sabe que você quase se envolveu em um acidente e é por isso que o seu corpo entrou em pânico. Quando a sua mente tem uma explicação para o motivo pelo qual o seu corpo acabou de reagir à situação em questão, ela não faz sua ansiedade crescer. Sua mente vai permitir que o corpo se acalme, porque sabe que o perigo passou. Sua vida vai voltar ao normal e você será um pouco mais cauteloso quando mudar de faixa na estrada da próxima vez. Quando você tem um ataque de pânico, a mesma sensação de foi por pouco toma conta da sua mente e do corpo, sem qualquer aviso e sem nenhum evento indutor. Você vai estar na cozinha preparando uma xícara de café e do nada, vai sentir uma onda súbita de adrenalina correr pelo seu corpo, exatamente como aconteceu quando, por pouco, aquele carro não bateu no seu. Seu coração bate mais rápido, sua respiração acelera. Você pode até mesmo ficar um pouco suado. Seu cortisol aumenta. Seu corpo entra em um estado de alerta máximo. Agora que o seu corpo está em um estado alterado, seu cérebro vai se esforçar para tentar entender o motivo. Se não houver uma razão legítima para isso, sua mente vai pensar que você deve estar realmente correndo perigo. Sua mente vai agir da mesma forma que agia nos humanos pré-históricos e ampliar o medo, pensando que o perigo é iminente. Conforme o seu coração começa a bater rapidamente, sua mente também acelera para encontrar uma explicação que esclareça o sentido do que está acontecendo com o seu corpo e, assim, decida o que deve fazer para o proteger. Talvez eu esteja tendo um ataque cardíaco. Talvez eu não queira realmente me casar no mês que vem, afinal. Talvez eu seja demitido. Talvez eu esteja morrendo. Se a sua mente não conseguir encontrar uma explicação adequada, seu cérebro vai fazer com que a ansiedade fique ainda pior, de modo que você queira fugir fisicamente da situação e sair da sala. Se você já chegou a testemunhar uma pessoa tendo um ataque de pânico, sabe que ela perde o controle, anda de um lado para outro, tem pensamentos desconexos. Seu semblante se parece com o de um animal que foi surpreendido pelos faróis de um carro e subitamente precisa sair da sala. É um ciclo vicioso, e é algo no qual eu mesma estive presa por anos. Durante muito tempo eu não entendi a diferença entre pânico normal e ataques de pânico, nem a função que a minha mente tinha no aumento da minha ansiedade. Procurei terapeutas e tentei todos os tipos de técnicas cognitivas para tentar não entrar em pânico. As coisas ficaram tão ruins que eu comecei a sentir medo dos próprios ataques de pânico, e esse medo, é claro, simplesmente me fez ter mais ataques de pânico. Finalmente, eu simplesmente passei a tomar antidepressivos. O remédio fez maravilhas por mim durante quase 2 décadas. E se você estiver em um buraco do qual não consegue sair, procure ajuda profissional, e possivelmente remédios também. Embora não sejam um substituto para a terapia, eles podem mudar as nossas vidas. Eu imaginei que iria passar o resto da minha vida tomando remédio. Em seguida, tivemos filhos e os 3 começaram a lutar contra suas próprias formas de ansiedade. Era muito mais do que apenas preocupante. A ansiedade estava impactando suas vidas. Eles pararam de dormir nas casas dos amigos, passaram a dormir no chão do nosso quarto e se preocupavam. Contudo, Oakley chamava o seu estado de pânico de Oliver e nossa filha Sawyer chamava sua ansiedade de ciclo. E se? Certa vez, ela olhou para mim e disse: é como se houvesse um ciclo. E se na minha cabeça? E quando eu começo a pensar sobre todas as coisas que podem acontecer? E se? Eu fico travada pensando: e se? E não consigo sair do ciclo porque surgem cada vez mais. E se? Eu sei o quanto é assustador sofrer disso, e foi muito triste ver as nossas crianças lutando contra isso e sentindo medo. Foi muito complicado e frustrante tentar ajudá-las a vencer a ansiedade porque nada funcionava. Consultamos especialistas e tentamos todos os tipos de técnicas. Montamos jogos com prêmios para que eles encarassem seus medos, mas as coisas só pareciam piorar. Eu parei de tomar antidepressivos para poder encarar a minha ansiedade sem a ajuda de remédios. Queria entendê-la melhor e descobrir como superá-la, para poder ajudar os meus filhos a descobrirem maneiras de superar as suas. Aqui está o que eu descobri. Tentar se acalmar não funciona. Eu passei inúmeras horas com terapeutas que disseram para mim e para os meus filhos para simplesmente trocar de canal e pensar em outra coisa. Isso funciona se você está somente preocupado, mas por si só, essa estratégia não dá certo para um caso grave de ansiedade. E há um motivo. Quando você se sente ansioso, está em um estado de agitação física. Quando você diz a uma pessoa para se acalmar, você está pedindo que ela vá de 100 km por hora para 0 km/h. É como tentar frear um trem de carga jogando um rochedo diante da locomotiva. Ele vai acabar descarrilando. Um estudo no periódico médico Behavior Research and Therapy mostrou que as pessoas que tentam naturalmente suprimir seus pensamentos indesejados acabam ficando ainda mais perturbadas por esses pensamentos. É exatamente assim. Quando você tenta dizer a si mesmo para simplesmente se acalmar, acaba piorando ainda mais a ansiedade porque está lutando contra ela. Quando você entende como o pânico funciona, o que ele é e o papel que o seu cérebro desempenha ao torná-lo ainda pior, você passa a ser capaz de vencê-lo. Há 2 estratégias que funcionam incrivelmente bem juntas. Usar a hashtag regrado 5 segundos para reivindicar o controle sobre a sua mente e em seguida reestruturar a ansiedade na forma de empolgação, de modo que o seu cérebro não a faça aumentar e o seu corpo possa se acalmar. Aqui está como você pode fazer isso. Empolgação e ansiedade são iguais para o seu corpo. A primeira vez que eu usei essa estratégia de reestruturação foi para falar em público. Eu recebo muitas perguntas sobre falar em público e especificamente como consegui superar meus medos e nervos para conseguir fazer isso. Minha resposta sempre surpreende as pessoas. Eu nunca consegui superar meus medos e nervos. Eu simplesmente os uso a meu favor. Eu faço palestras para ganhar a vida. Muitas. Em 2016, fui considerada a palestrante feminina com o maior número de apresentações nos Estados Unidos. 98 palestras importantes em um ano. Incrível. Eu fico nervosa quando tenho que dar uma palestra? Sim, todas as vezes sem falta. Mas aqui está o segredo. Eu não chamo isso de nervosismo. Chamo de empolgação porque psicologicamente a ansiedade e a empolgação são exatamente a mesma coisa. E vou dizer isso mais uma vez, medo e empolgação são exatamente a mesma coisa em seu corpo. A única diferença entre a empolgação e a ansiedade é o nome que a sua mente dá a esses
Estados. Como exemplo do por pouco. Se o seu cérebro tiver uma boa explicação sobre por que o seu corpo está reagindo com medo, ele não vai ampliar o problema. A primeira vez que fiz uma palestra legítima foi no evento TED Talks em São Francisco. Lembro-me de estar nos bastidores, escutando um PhD após o outro fazendo suas palestras, e pensando comigo mesma, essa é a coisa mais idiota em que eu já me meti. Vou parecer uma completa imbecil se for comparada com essas pessoas inteligentes. As palmas das minhas mãos estavam suadas. Meu coração estava batendo aceleradamente. Meu rosto estava quente. Minhas axilas estavam escorrendo como as cataratas do Niágara. Meu corpo estava se preparando para entrar em ação. Eu estava pronta para fazer alguma coisa, mas disse a mim mesma que estava nervosa. Rotulei todas aquelas sensações como um sinal de que algo ruim estava prestes a acontecer e os nervos ficaram num estado ainda pior. Quer saber de uma coisa maluca? 6 anos e centenas de palestras depois, ainda sinto exatamente as mesmas coisas no meu corpo quando estou nos bastidores. Minhas palmas da mão suam. Meu coração acelera. Meu rosto fica quente. Minhas axilas começam a pingar. Fisiologicamente, eu estou num estado de excitação. Estou prestes a entrar em ação e o meu corpo está se preparando para isso. Sinto exatamente a mesma coisa que o medo, mas simplesmente canalizo esse sentimento de maneira positiva. Quanto mais palestras eu dou, mais confortável e autoconfiante eu fico em relação ao que estava dizendo. Mesmo assim, conforme fui ganhando confiança em minha capacidade, eu observei que as sensações no meu corpo não desapareceram. Foi então que percebi que talvez essa fosse simplesmente a maneira pela qual o meu corpo se preparava para fazer algo legal. Assim, eu comecei a dizer para mim mesma que estava empolgada em vez de chamar aquilo de nervosismo. Diga que você está empolgado. Eu nunca imaginei que o meu truque tivesse uma ciência sólida por trás. É o que se chama de reavaliação da ansiedade. Reestruturar a sua ansiedade como empolgação realmente funciona. É algo que é ao mesmo tempo muito simples e muito poderoso. A professora Alison Wood Brooks conduziu vários estudos para comprovar que isso não funciona apenas para diminuir a ansiedade. A técnica faz também com que você tenha resultados melhores em provas de matemática, ao falar em público e assim por diante. Resumidamente, como a ansiedade é um estado de excitação, é muito mais fácil convencer o seu cérebro de que todos aqueles sentimentos de nervosismo são somente empolgação em vez de tentar se acalmar. Ao usar esta técnica em experimentos que envolviam ações como cantar em um karaokê, fazer um discurso diante de uma câmera ou fazer uma prova de matemática, os participantes que disseram "estou empolgado" tiveram melhores resultados em todos os desafios do que os participantes que disseram "estou ansioso". Reestruturar o seu nervosismo e transformá-lo em entusiasmo funciona, exatamente como ocorreu com Suzy. Ela usou a hashtag regrado 5 segundos para contar 5, 4, 3, 2, 1 e impedir que aquela sensação em seu estômago a detivesse. Aqui está o segredo por trás da autoafirmação "estou empolgado". A frase não chega realmente a diminuir as sensações que estão brotando pelo seu corpo. O que ela faz é fornecer à sua mente uma explicação que lhe dá forças. Dessa forma, a sensação de nervosismo não cresce. Você permanece no controle e a agitação em seu corpo vai se acalmar conforme você começa a se movimentar. Na próxima vez em que você tiver um ataque de pânico enquanto estiver fazendo café, sentir medo de subir ao palco, tremores antes de entrar em campo, ou preocupado com uma prova importante ou uma entrevista de emprego, use a hashtag regrado 5 segundos e essas pesquisas recentes para vencer a sua ansiedade. Assim que você sentir a ansiedade tomando conta do seu corpo, assuma o controle da sua mente, conte 5, 4, 3, 2, 1, comece a dizer para si mesmo "estou muito empolgado" e dê um empurrão em si mesmo para começar a andar para frente. Foi isso que Greg fez quando reestruturou seus sentimentos para conseguir vencer a ansiedade. O impacto físico. O empurrão é crítico e começa com a contagem regressiva. Fazer esse esforço permite que o seu córtex pré-frontal assuma o controle e que mude o foco para uma explicação. Quando começar a usar essa estratégia, você pode ter que repeti-la 27 vezes em uma hora. Na primeira vez em que o nosso filho de 11 anos a usou para vencer a ansiedade quando dormia na casa de um amigo, ele disse "estou empolgado para dormir lá", várias e várias vezes durante o trajeto de 10 quilômetros. Que Deus abençoe aquele coraçãozinho. Quando estacionei diante da casa de Kim, deixei o carro em ponto morto e perguntei: "Como você está se sentindo?" Ele respondeu: "Meu coração ainda está acelerado e estou sentindo uma coisa estranha no estômago, mas estou empolgado para dormir lá." Isso aconteceu há 6 meses. A ansiedade que ele sentia em relação a passar a noite na casa de um amigo se foi. Hoje em dia ele fica realmente animado. E esse é o poder da ferramenta. Ela realmente funciona. Você é mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece, e mais inteligente do que pensa. A. Milne. Vença o medo. Coragem, querido coração. C. S. Lewis. O medo vai fazer com que você faça coisas insanas. Um dos maiores medos da minha vida costumava ser o de morrer no meio das chamas de um desastre de avião. Quando eu tinha que embarcar em um avião, costumava agir como uma completa maluca. Tinha um monte de superstições em relação ao avião. Primeiramente, eu esquadrinhava a área de embarque, procurando por mulheres com bebês de colo, homens ou mulheres de uniforme, padres, freiras, cadeiras de rodas, pilotos que já haviam cumprido seus turnos de trabalho e que estavam pegando uma carona para voltar para casa, ou simplesmente pessoas de aparência gentil. Em seguida, dizia a mim mesma que Deus não deixaria o avião cair com essas pessoas legais a bordo. Isso me acalmava até eu entrar no avião. Em seguida, cada solavanco ou som que o avião fazia enquanto taxiava pela pista fazia o meu coração bater mais rápido e o peito apertar. A decolagem era a pior parte. Quando as rodas se desgrudavam do asfalto, eu geralmente já estava em um estado de pânico completo. Eu fechava os olhos e visualizava uma explosão, terroristas, a minha fileira sendo sugada para fora do avião ou a aeronave simplesmente caindo em direção ao chão. Eu apertava o braço da poltrona com força e mal conseguia respirar. Se o capitão conversasse conosco pelo sistema de alto-falantes, meu medo caía pela metade. Eu não conseguia relaxar até que as luzes de apertar os cintos de segurança estivessem apagadas, o que era o sinal de que os pilotos acreditavam que já era seguro andar pela cabine. Na minha mente, isso significava que a ameaça de morte imediata por acidente aéreo havia terminado. Eu curei o meu medo de voar usando a hashtag regrado 5 segundos e uma forma específica de reavaliação da ansiedade que chamo de pensamentos âncoras. E você pode usar a regra exatamente assim com qualquer medo que você tenha. Zahara fez isso com o seu medo de viajar de avião e funcionou. Aqui está a maneira que encontrei para conseguir fazer isso. É a mesma técnica sobre a qual falei para Zahara.
Crie um pensamento âncora primeiramente. Antes de qualquer viagem, eu crio o meu pensamento âncora. Esse é um pensamento que tem relevância para a viagem que estou fazendo e que vai servir para me ancorar se o medo tomar conta de mim. Começo a pensar na viagem, o lugar para onde estou viajando e aquilo que estou empolgada para fazer quando chegar lá. Se eu estiver indo visitar amigos em Driggs, no estado de Idaho, meu pensamento âncora pode ser escalar a montanha Tabletop. Se estiver viajando de volta para minha casa no Michigan, posso pensar no momento em que estacionarmos diante da casa dos meus pais e os meus filhos saírem do carro para abraçar os avós, ou de fazer uma caminhada agradável pela orla do lago Michigan junto com a minha mãe. Se eu estiver indo para uma reunião em Chicago, penso em sair para um jantar delicioso com algum cliente. Quando tenho uma imagem específica em mente, o resto fica muito fácil. Este uso da hashtag regrado 5 segundos é uma forma do que os cientistas chamam de planejamento. Sim, então. É uma maneira de manter-se no controle criando um plano secundário por antecipação. O plano é não ficar nervoso, mas se eu embarcar no avião e começar a me sentir nervosa, então terei um plano B. Vou usar a hashtag regrado 5 segundos e meu pensamento âncora para vencer o meu medo de voar. Estudos mostram que esse tipo de planejamento então pode multiplicar o seu índice de sucesso por 3. No avião, no momento em que percebo algo que me deixa nervosa, seja algum som alarmante, turbulência, uma subida que parece estar demorando demais, o tempo que parece não ser dos melhores ou vibrações ruins emanadas por algum passageiro ao meu lado, meus medos podem ser facilmente ativados porque o meu padrão de pensamentos é algo que já está bem cristalizado. Quando isso acontece, eu começo a contar 5, 4, 3, 2, 1 para escoar o medo da minha cabeça, ativar o meu córtex pré-frontal e puxar a mim mesma de volta para o momento presente. Em seguida, forço-me a me ancorar nas imagens específicas do lugar para onde estou indo e penso comigo mesma sobre o quanto estou empolgada com a ideia de caminhar na praia com a minha mãe, jantar com um cliente em Chicago ou escalar a montanha Tabletop com os meus amigos. Essas imagens âncoras são lembretes poderosos de uma simples verdade. Se eu estiver em um restaurante em Chicago jantando com meus clientes esta noite, ou caminhando pela praia no Michigan amanhã pela manhã com a minha mãe, ou chegando em casa a tempo de ir para o jogo de lacrosse das minhas filhas, obviamente o avião não caiu e eu não tenho nada com que me preocupar. Mais importante do que tudo, eu dou à minha mente o contexto que ela está procurando, de modo que ela não aumente a sensação de pânico. Conforme eu visualizo o pensamento âncora, meu corpo se acalma. Usando essa técnica várias e várias vezes, corei o meu medo de viajar de avião. E quando digo que a usei, é porque realmente a usei muitas vezes. Vai ficar cada vez mais fácil, até que subitamente você não vai mais sentir medo. Você terá treinado a sua mente para recorrer aos pensamentos positivos, empolgação pelo que irá fazer em vez de medo. Dana conseguiu usar essa técnica com sucesso, e nunca se sentiu tão calma ao viajar de avião. E Fran colocou a técnica para funcionar no voo que a levaria de volta para casa após aprender a técnica em uma conferência em Dallas, e isso fez toda a diferença do mundo. Adorei o que Fran disse no final. Não consigo acreditar em quantas coisas eu deixava passar por causa do medo. Ela tem razão, e isso é algo muito triste. Eu percebi a mesma coisa, estava roubando de mim mesma a alegria, as oportunidades e a magia de cada dia porque estava vivendo com medo. Não precisa ser assim. Em 5 segundos apenas, você pode tomar o controle novamente. Você pode vencer o medo. Hoje em dia, nunca fico nervosa ou amedrontada quando embarco em um avião. Ocasionalmente, se passarmos por uma turbulência mais forte, recorro à regra para não enfiar as unhas no braço da pessoa que está sentada ao meu lado. Mesmo assim, ainda uso essa técnica quando enfrento outros medos. Antes de uma negociação ou uma conversa difícil, por exemplo, crio um pensamento âncora no qual a conversa ou a negociação está indo muito bem. Especificamente, tento visualizar alguém me abraçando ou me agradecendo por ter aquela conversa, ou brindando um negócio fechado com o meu sócio em nosso bar favorito. Esse pensamento ajuda a me manter no presente, com os pés no chão, e a me sentir poderosa. Quando você entra em uma conversa administrando o medo, não vai poder agir da melhor maneira porque uma parte da sua mente estará ocupada tentando administrar aquele medo em tempo real. Quando usa um pensamento como âncora, ele permite que você dissipe o medo no momento em que percebe que a sua mente está se rendendo a ele. Lembre-se, embora os seus medos e seus hábitos sejam capazes de tomar o controle da sua mente em 5 segundos, você pode recuperar o controle no mesmo intervalo de tempo e continuar a fazer isso para sempre. Domine a sua mente. E qualquer coisa será possível. Como se tornar a pessoa mais realizada que você conhece. Estamos chegando perto do fim do livro. Você aprendeu a história da regra, entendeu o conceito de coragem no dia a dia e conheceu os usos mais táticos da hashtag regrado 5 segundos para mudar o seu comportamento e transformar a sua mente. Agora, você está pronto para mergulhar nos tópicos mais profundos e espirituais que impactam a conexão que você tem consigo mesmo. Primeiro, você vai explorar a autoconfiança e como pode dar força a ela usando atos de coragem do dia a dia. Vai aprender sobre a conexão surpreendente que existe entre autoconfiança e personalidade. Vai conhecer pessoas que tiveram grande sucesso ao aumentarem sua autoconfiança e vai ler algumas postagens incrivelmente sinceras feitas nas redes sociais sobre como se reconectar com a pessoa mais importante da sua vida, você. Segundo, vai aprender como a coragem do dia a dia pode ajudar você a descobrir a sua paixão, além de conhecer homens e mulheres que estão usando a hashtag regrado 5 segundos para vencer a batalha contra o medo e como se tornar a pessoa mais realizada que você conhece. Estamos chegando perto do fim do livro. Você aprendeu a história da regra, entendeu o conceito de coragem no dia a dia e conheceu os usos mais táticos da hashtag regrado 5 segundos para mudar o seu comportamento e transformar a sua mente. Agora, você está pronto para mergulhar nos tópicos mais profundos e espirituais que impactam a conexão que você tem consigo mesmo. Primeiro, você vai explorar a autoconfiança e como pode dar força a ela usando atos de coragem do dia a dia. Vai aprender sobre a conexão surpreendente que existe entre autoconfiança e personalidade. Vai conhecer pessoas que tiveram grande sucesso ao aumentarem sua autoconfiança e vai ler algumas postagens incrivelmente sinceras feitas nas redes sociais sobre como se reconectar com a pessoa mais importante da sua vida, você. Segundo, vai aprender como a coragem do dia a dia pode ajudar você a descobrir a sua paixão, além de conhecer homens e mulheres que estão usando a hashtag regrado 5 segundos para vencer a batalha contra o medo e encontrar a coragem de se dedicar àquilo que está nos seus corações. Seus exemplos vão inspirar você a fazer o mesmo. Terceiro, você vai explorar o que cria conexões profundas e importantes nos relacionamentos e por que a coragem é um componente tão crítico. As histórias incríveis nessa sessão vão inspirar você a aproveitar ao máximo o tempo que passa com as pessoas que ama e lhe dar uma coisa simples para fazer a qualquer momento para aprofundar seus relacionamentos. Não se esqueça de pegar um lenço. Esta é a minha sessão preferida do livro. Se você for capaz de enriquecer a sua autoconfiança, a paixão e a conexão com as pessoas, sua vida vai se transformar de uma forma que você achava que só poderia existir em sonhos. Sempre vai haver alguém
Que não consegue ver o valor que você tem. Não deixe que essa pessoa seja você. Iniciamos aqui, então, mais essa parte, 60 páginas. Amanhã nós continuamos com mais um final, né, a parte final do livro, 60 páginas. Por conta que sexta-feira não vai dar para nós transferirmos na próxima. Tá bom?